A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Fabiano Santana, meus queridos e amados irmãos, eu estou fazendo esse vídeo para o nosso elevo espiritual e para nós nos edificarmos espiritualmente com a palavra de Deus, porque os católicos dizem que na Bíblia contém a palavra de Deus, mas isso é heresia, isso é mentira, porque na Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou aqui todo agasalhado, irmãos, né? Eu estou com 2 capotes devido ao frio aqui em São Paulo, muito frio. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma oração. Porque quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Sendo assim, oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Meu Deus, eu entro na Tua presença como pó, como cinza, como barro. Meu Deus, porque na Tua presença sou pó, sou cinza, sou barro. Meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos, pecado cometido por ação, atos, obras e palavras e prática e pensamentos e gestos e obra. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus, meu Deus. Pai amado, eu vou fazer esse vídeo aqui para nossa edificação espiritual, para a edificação espiritual do Teu povo. Eu te peço, meu Senhor, continua abençoando o Teu povo. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã que está assistindo esse vídeo agora com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, para nós começarmos esse vídeo, eu vou ler aqui no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 24, versículo 3, versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5 diz assim: Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para memorizarmos, guardarmos e cravarmos nas talpas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o versículo de número 5, que diz assim: Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, foi escrito no ano 62 da era cristã, depois de Cristo, pelo evangelista São Mateus. O nome Mateus quer dizer no grego dom de Deus. Mateus era judeu de origem judaica, ele escreveu seu evangelho para os judeus de origem judaica. O evangelista São Mateus apresenta Jesus no seu evangelho como rei. E a Bíblia agora faz uma narrativa, faz uma narração no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 24, a saber, o versículo de número 3, que os discípulos de Jesus, chamando Jesus em particular, eles perguntaram assim para Cristo, eles perguntaram assim para Jesus: Dize-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Dize-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus agora olhou para seus discípulos e disse assim: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Senhoras e senhores, faço questão de dizer-lhes que antes de Jesus falar sobre a aparição, o aparecimento de falsos profetas, no versículo anterior, em Mateus capítulo 24, a saber, o versículo de número 3, os discípulos de Jesus chamou Jesus em particular
Eles chamaram Jesus em particular e perguntou sobre os sinais que evidenciam, que mostra com clara evidência a volta de Jesus Cristo sobre as nuvens, na sua vinda para os dias sobre as nuvens, para arrebatar a sua igreja, para arrebatar o seu povo. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 3 assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a sair os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quantos serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4, e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus falou sobre o aparecimento, a aparição, o surgimento de falsos Cristo e falsos profetas. Mas preste bastante atenção, por favor. A Bíblia vai dizer no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo de número 24, que Jesus estava com seus discípulos no templo de Jerusalém. Esse templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 da era cristã depois de Cristo, quando o general romano Tito II demoliu, destruiu o templo de Jerusalém. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus estavam com Cristo dentro do templo de Jerusalém, e os discípulos de Jesus ficaram pasmados, encabulados, perplexos, atônitos, ficaram agora de boca aberta com a obra arquitetônica do templo de Jerusalém, com o embelezamento do templo de Jerusalém. E eles perguntaram para Jesus quais são os sinais da volta de Cristo, quais eram os sinais que evidenciam a volta de Jesus sobre as nuvens. E em um dos sinais, Jesus olhou para seus discípulos e disse: estáis vendo este templo, estáis vendo essa estrutura, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia foi uma profecia escatológica, a qual se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II destruiu, demoliu o templo de Jerusalém. Preste bastante atenção, senhoras e senhores. Os discípulos de Jesus Cristo ficaram inquietos, pasmados com a obra arquitetônica do templo de Jerusalém. Jesus disse: estáis vendo este templo, estáis vendo essa estrutura, em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito II invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. Essa profecia se cumpriu no seu sentido literal no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II demoliu, destruiu o templo de Jerusalém. Pastor Fabiano Santana, por que o senhor está enfatizando? Por que o senhor está verbalizando, falando sobre isso? Porque o que mais tem no Brasil são crentes idólatras. O que mais tem dentro das igrejas no Brasil são crentes idólatras, crentes idolatrando o templo. É templo da glória, é templo de Salomão, é templo do avivamento, é templo da águia, é templo da glória, é templo de Salomão. O que mais tem nas igrejas brasileiras são pastores mercenários, cães gulosos, falsos profetas, preocupados com o templo, preocupados com obra arquitetônica, porque quanto mais o templo ser grande para eles é melhor, para agregar pessoas e para arrancar dízimo e oferta, para arrancar dinheiro do povo. O que mais tem nas igrejas no Brasil são pastores, falsos profetas, mercenários, preocupados com templos, preocupados com obra arquitetônica, esquecendo de ajudar a viúva, esquecendo de ajudar o órfão, esquecendo de ajudar o viajante, esquecendo de ajudar o forasteiro. Mas o juízo de Deus vai vir sobre a igreja do Brasil. O juízo de Deus virá sobre os falsos profetas, sobre os pastores mentirosos, mercenários, que estão usando no nome de Cristo para enriquecerem, estão usando o nome de Jesus Cristo para ficarem ricos, estão usando
usando o nome santo de Deus para ficar rico, para comprar jatinho, para comprar fazenda, sítio, apartamento, para sustentar a curtição de filho, de filha com o dinheiro dos membros da igreja, a casa vai cair porque Jesus está voltando. E antes que a trombeta toque, antes que Jesus venha sobre as nuvens com grande poder, grande glória e milhares de anjos, aleluia, Deus não vai deixar barato essa palhaçada. Deus não vai deixar barato essa obra de engano que esses homens estão fazendo com o nome de Deus. Deus não vai deixar barato, sabes por quê? Porque Deus é santo, e como Deus é santo, Ele quer santidade na sua presença. Escute, por gentileza, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, e o versículo de número 27, aleluia, o apóstolo Tiago, segundo o historiador Flávio Joséfo, diz que ele era meio irmão de Jesus Cristo. Ele escreveu sua carta, sua epístola, no ano 49 depois de Cristo. E a Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião para com Deus nosso Pai é aquela que acolhe os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações. A palavra religião no latim recebe o nome de religare, que significa ligar de novo. Jesus Cristo não é religião. Deus não é religião. Quem inventou a religião foram os homens. Jesus não é religião. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador do mundo. Escute, Jesus é o Salvador do mundo. Então, os discípulos de Jesus ficarem quietos, pasmado com a obra arquitetônica do Templo de Jerusalém. Escute isso aqui, por gentileza. É tempo de consertar as nossas vidas diante de Deus, porque o que mais tem no Brasil são igrejas grandes, faraônicas, igrejas que parecem shoppings, igrejas grandes, faraônicas, cujos líderes não estão nem aí para a salvação dos membros da igreja, não estão nem aí para os órfãos, para as viúvas, para os viajantes, para os necessitados, para os forasteiros. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, porque Deus é santo e pecado não perpetua na presença de Deus. Deus vai cobrar porque Ele é santo. Preste atenção, por favor. A Bíblia vai dizer no livro do profeta messiânico Isaías. O profeta Isaías recebe o nome de profeta messiânico porque foi o mais que vaticinou, ou melhor, profetizou acerca do nascimento, vida, morte, ministério, ressurreição e vinda do Messias em glória. O profeta Isaías também recebe o nome de profeta paralaenso, porque no ano 615 a.C., ele já profetizava no palácio do rei Acais. O livro do profeta Isaías recebe o nome de mini-bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros. E no livro do profeta Isaías existem 66 profecias, 27 profecias pós-Messias e 39 profecias anti-Messias. Na Bíblia existe 66 livros. 27 livros é o Novo Testamento, que recebe o nome de Neoterotestamentário Bíblico, e 39 livros são o Velho Testamento, que recebe o nome de Veterotestamentário Bíblico. Vem comigo, por favor. A Bíblia vai dizer, no livro do profeta Isaías, esse profeta Isaías era filho do rei Amós e não do profeta Amós. O rei Amós, por sua vez, era irmão do rei Amazias. O rei Amazias, por sua vez, era pai do rei Uzias, que reinou em Dona Judá 52 anos. Diz a Bíblia Sagrada, a Carta Magna, o Jornal do Dia, a Bússola Divina. Diz a Bíblia, no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo de número 56, versículo 10, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, usando o profeta messiânico Isaías profetizou, aleluia, porque os vossos profetas são levianos.
Os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são como cães gulosos. Quando o profeta Isaías profetizou dizendo que os pastores de Israel eram como cães gulosos, o profeta messiânico Isaías estava falando que os pastores de Israel eram cachorros, era como cães, era cachorro, literalmente falando. Faça um teste, pegue um pedaço de carne e jogue no meio de 10 cachorros que estão na gula, que estão com muita fome, para você ver a briga que vai dar no meio daqueles 10 cachorros que estão na gula, que estão com fome. Foi isso que Isaías disse, usado pelo Espírito do Senhor, que os pastores de Israel eram como cães gulosos. Os pastores de Israel só estavam preocupados em gozar do produto das ovelhas. Os pastores de Israel só estavam preocupados em gozar nos benefícios que as ovelhas lhe davam. Os pastores de Israel eram como cães gulosos. Paz, meus senhores, dentro de muitas igrejas brasileiras, os pastores que se diz evangélicos, servo de Deus, são o que o profeta Isaías profetizou no ano 740 a.C. Eles são cães gulosos. Eles são como cães gulosos. Eu já vi pastor falar assim: eu tenho mais de 1000 membros na minha igreja está crescendo a cada dia, mas não sabe o nome de um membro da igreja. Eu já vi pastor terminar o culto, o membro querer falar com ele, pega na mão dele, e ele não dá a mão para o membro apertar a mão dele. Só está preocupado em gozar do dízimo das ovelhas. Só estão preocupados em gozar da oferta das ovelhas. Só estão preocupados em gozar do dinheiro das ovelhas. Só estão preocupados em gozar do carro, da fazenda, da posição das ovelhas. E não visita quem está caído espiritualmente. Não fala com os membros da igreja. Não ajuda o órfão da igreja. Não ajuda a viúva. Não ajuda os necessitados. Esqueceu o pastor Sara do Brasil. Esqueceu o sacerdote que no dia do juízo final Deus vai pedir conta para você das ovelhas que está debaixo da autoridade de vocês. Larga a mão de ser explorador, pastores do Brasil. Larga a mão de ser sanguessuga, pastores do Brasil. Larga a mão de ser ladrão. Pede perdão a Deus pelo pecado de vocês, senão o juízo de Deus vai descer sobre a vida de vocês e não vai adiantar ter oração, nem jejum, nem misericórdia, porque quando Deus descer com juízo, ele vai descer porque ele é Deus. E a palavra de Deus nesta noite é: arrepende do teu pecado, coloca a tua casa em ordem, arrepende do teu pecado, larga essa roubalheira, larga de usar o nome de Jesus para arrancar a oferta do povo, larga de usar o nome santo de Deus para ganhar dinheiro, porque o juízo de Deus vai vir sobre a vida de vocês. Jesus está voltando, ele quer conserto na igreja. Jesus está voltando, ele quer conserto no meio do seu povo. Muitos pastores gangulosos só estão preocupados em gozar da posição das ovelhas. E Deus está vendo tudo. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 3, o nome Pedro quer dizer no hebraico Petra, que significa pedrinha pequena, fragmentozinho de pedrinha. O nome Pedro quer dizer no grego Petro, que é o mesmo significado, pedrinha pequena, fragmentozinho de pedrinha. O apóstolo São Pedro escreveu sua carta universal a todos os irmãos que estavam espalhados por toda a Capadócia, Bitina, ponto da Ásia Menor e Ásia Menor, no ano 95 da era cristã depois de Cristo. E a Bíblia vai dizer, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, está escrito: e nos últimos dias, por avareza, muitos farão negócio de vós, usando palavras de fábulas, palavras fictícias, palavras persuasivas, palavras de mentira. Queridos, infelizmente, muitos pastores estão fazendo negócio com a noiva do Cordeiro. Estão fazendo negócio com a igreja de Jesus Cristo.
estão fazendo negócio com o povo de Deus. Só que tem muita gente que não conhece a Bíblia Sagrada, não lê um jornal porque tem preguiça, muito menos a Bíblia, não tem conhecimento de causa, não conhece Bíblia, não tem conhecimento da palavra, e Maria vai com as outras. Quando a gente prega a verdade, ainda se levanta contra a gente que está pregando a verdade, porque não tem conhecimento, irmão. E a Bíblia diz no livro do profeta Oséias, o nome Oséias quer dizer no hebraico Rocheá. Ele recebe o nome de profeta do rei do norte, ele veio do norte. Ele começou a profetizar entre os anos 400 a 450, provavelmente, no que se pode prover, antes de Cristo. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4 e o versículo de número 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora, que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus. Tem crente que sabe tudo